Um duque chamado Theo dava bolo de morango na boca de Jana, dizendo que a cor combinava com a dos olhos dela. Ele se lembrava de que, na primavera, ela sempre queria comer morangos. Em seguida, a embrulhou para que não pegasse um resfriado, já estava na hora de ir. Ele também a lembrou de que, se precisasse de algo de repente, deveria tocar o sino, e prometeu voltar logo. A garota mais uma vez pediu que ele a ouvisse e correu atrás dele, mas a corrente presa à sua perna não a deixou dar nem 2 passos. Ela caiu com o puxão repentino, mas continuou implorando, dizendo que nunca fugiria se ele apenas a deixasse sair por um tempinho. Mas Theo se recusou e mais uma vez declarou que ela jamais sairia daquele quarto. Depois disso, fechou a porta atrás de si. Jana ficou desesperada, pois ele havia prometido deixá-la sair se ela fizesse tudo do jeito que ele queria. No entanto, Theo decidiu que ela passaria a vida inteira com ele, e nunca a deixaria partir. Assim, Jana passou o resto de sua vida no castelo de Theo, como se estivesse presa numa armadilha. Esse final era considerado ruim. Mas a garota que leu esse romance não pensava assim. Ela mesma gostaria de estar trancada em um quarto luxuoso com um herói bonito que a amasse e trouxesse doces na cama. Ela não conseguia acreditar que o final da história estivesse tão próximo. E lhe parecia que os próprios criadores não sabiam o que estavam fazendo. De repente, seu celular apitou, era o resultado da entrevista. Mas ela havia sido reprovada. A garota percebeu que não deveria ter feito piada com o atraso do entrevistador. Sem nada melhor para fazer, decidiu ir ao mercado comprar comida e notou um anúncio de um jogo que era considerado uma obra-prima na época. Chamava-se Como Amar um Herói Obsessivo. Nele, você joga como Jana, a esposa do grão-duque de Aara. Esse duque se chamava Theo, e era o governante da parte norte do território, uma terra sem leis e infestada por demônios. Ele era extremamente impiedoso, mas também famoso como suas terras. Um dia, entrou em um casamento político com Jana. No entanto, uma brisa quente começou a soprar em seu coração congelado após isso. Mas se tudo terminasse aí, o jogo não teria graça. No início, a doce vida de recém-casados parecia feliz, mas começou a desmoronar por causa da afeição excessiva de Theo. Para vencer o jogo, o jogador precisava escapar da obsessão de Theo e conquistar seu final feliz. Muitas pessoas achavam que o final do jogo era péssimo. Mas a fã, ao contrário, até gostava desse rumo. Ela queria entrar numa história onde o herói fosse tão obcecado por ela que até se grudou no vidro da vitrine como se estivesse abraçando o anúncio. Depois disso, decidiu voltar para casa, até que ouviu um gatinho miando do outro lado da rua. Ela achou que o bichinho estava com fome e resolveu alimentá-lo. Começou a chamá-lo, e ele obedeceu, indo na direção dela pela rua. De repente, um carro surgiu do nada e o gatinho estava bem no meio da estrada. A garota decidiu que teria tempo de salvá-lo. Queria fazer pelo menos alguma coisa, já que ultimamente tudo estava dando errado, a entrevista, o jogo. E assim que agarrou aquele pequeno amontoado de pelos, percebeu que um final ruim também a esperava na vida real, gritou de medo e se protegeu com o braço. Mas no instante seguinte, percebeu que suas mãos estavam diferentes. Também percebeu que ainda estava viva. E ao olhar ao redor, notou que o lugar onde estava não se parecia com um hospital. Enquanto tentava entender onde estava, uma criada entrou no quarto e jogou um vestido sobre ela. Depois, começou a gritar que a senhorita ainda não tinha descido para o jantar e que o conde a estava esperando, o que o deixava muito nervoso. A garota não fazia ideia de qual conde estavam falando, mas a criada, achando que ela ainda estava sonolenta, lembrou que ela iria hoje para a casa do duque. Ela realmente estava se sentindo meio sonolenta, mas o mais estranho era que aquela criada parecia muito com uma personagem secundária do jogo. Ainda sem entender por que a chamavam de senhorita, foi até o espelho, e viu que seu reflexo havia mudado completamente. Viu olhos brilhantes como rubis e cabelos cacheados como um buquê de peonias. A garota percebeu que, de alguma forma, se tornará a antiga protagonista do jogo Como Amar um Protagonista Obsessivo. De alguma maneira, agora ela estava no corpo de Jana Black, e não conseguia acreditar nisso. Sempre achou que isso só acontecia em mangás. Mas, para sua surpresa, ela estava feliz. Afinal, agora não precisava mais se preocupar em conseguir um emprego ou ganhar a vida. Agora ela podia simplesmente aproveitar uma vida tranquila com um herói bonito. Ela não conseguia acreditar que seu desejo havia se realizado. Então a garota resolveu recapitular tudo o que havia acontecido. Lembrava-se de ser atropelada por um carro, e depois acordar dentro do jogo.
Sabia que reencarnação era um clichê comum em mangás, mas não ligava, afinal, ela havia se tornado Jana Black. Depois, ela percebeu que o enredo do jogo ainda estava começando, já que ainda estava na mansão da família Black. Mas hoje também era o dia em que ela se casaria com o Duque Tel, então decidiu arrumar as malas e sair dali o mais rápido possível. Jana foi até o armário, mas tudo o que viu foram ratos se enrolando nos cabides, e ficou um pouco surpresa por não ter nenhuma roupa. Então a garota se lembrou de que a heroína era pobre por causa de sua origem, já que era filha ilegítima de Erd Black. Por isso, até as criadas e outros empregados a tratavam com grosseria, e seu quarto era apenas um sótão apertado e empoeirado. A garota sentiu pena de Jana por ter tido uma vida assim, mas ficou feliz por saber que hoje sua vida tomaria um rumo completamente diferente. Ela desceu as escadas com uma pequena mala, que parecia muito bonita se comparada ao sótão. Em seguida, a garota decidiu espiar a sala de estar para ver se havia alguém ali, mas logo gritaram com ela, dizendo para não entrar sem permissão. Ainda assim, conseguiu ver um homem respeitável e percebeu que era o pai de Jana, mas já sabia que não deveria esperar nada de bom vindo dele. Primeiro, ela pediu desculpas e depois explicou que havia vindo se despedir antes de partir para a residência do Duque Tel. Mas Madame Black ficou furiosa ao ver o estado em que Jana iria ao encontro de sua senhoria. Disse que aquele ato mancharia a reputação da família Black, e Jana explicou que só estava usando o que lhe foi dado. Nesse momento, o pai gritou que ela não ousasse contradizer a mãe. Depois disso, decidiu dar uma lição adequada na filha antes da partida. Ed levantou a mão para bater nela, mas Jana nem sequer se mexeu, pois sabia que o Duque com certeza não iria gostar disso depois. Ela até disse que ninguém a casaria com o rosto inchado, e o pai abaixou a mão, percebendo que não poderia fazer mais nada naquele momento. Logo depois, uma criada entrou trazendo um presente de casamento dentro de uma caixa e o entregou diretamente para Madame Black. Ela logo viu que era um casaco de pele elegante e bonito, sem dúvidas algo digno do bom gosto do Duque. Jana se lembrou de que, se seguisse o roteiro do jogo, a condessa tomaria o vestido que lhe deu e a mandaria ao palácio do Duque com uma roupa miserável. Mas a garota queria que sua senhoria se apaixonasse por ela à primeira vista, então arrancou o presente das mãos de Madame Black sem hesitar. Ela então lembrou a condessa de que precisava se vestir adequadamente para manter a reputação da família. Pegou o vestido e pediu que agradecessem ao Conde Alai em seu nome, e que, da próxima vez, a chamassem de duquesa. Jana então partiu de carruagem rumo ao Duque, em um novo mundo chamado Erlin. Ela também se lembrou de que aquele lugar tinha vários tipos de ambientações. Erlin era um mundo com muitas raças diferentes, o ar era carregado de mana para magia, e sua população era bem diversa. Mas onde há magia, também há monstros. E a parte norte do país, chamada Terronia, era especialmente famosa por seus habitantes demoníacos. Esse território também era chamado de Ninho do Diabo, mas quase todas as pessoas temiam e odiavam Terronia não por causa dos monstros, e sim por causa de Tel. Segundo o enredo do jogo, Jana viajava de carruagem até o ducado chorando, com medo dele. Mas a garota que agora ocupava seu corpo pensava diferente. Para ela, era uma grande oportunidade de passar a vida deitada em uma cama sendo amada por um herói bonito. Era sua utopia pessoal. De repente, a carruagem balançou e parou, fazendo com que a garota quase caísse no assento. Foi informada de que podia descer. Ao sair, notou que a utopia com a qual tanto sonhara não parecia tão fabulosa assim. Jana chegou até a pensar que o cocheiro havia errado o destino, pois tudo ali lembrava o castelo sombrio do Drácula. Mas antes que pudesse terminar de falar, sua carruagem já estava a toda velocidade na direção contrária, deixando-a sozinha. A garota olhou novamente para o castelo assustador à sua frente e tentou conter os arrepios que percorriam suas costas. Ela não tinha mais escolha, então seguiu até o portão, com a esperança de que seu futuro ainda fosse melhor do que o passado. O Duque, naquele momento, estava no alto da torre, ocupado com seus afazeres, mas ouviu o som da carruagem. E então, pela janela, viu uma garota se aproximando. Jana continuou caminhando em direção à entrada, tentando ignorar os morcegos, sem entender por que aquele lugar era tão assustador. No entanto, decidiu não julgar o castelo pela aparência, afinal, dentro dele estava o amor de sua vida, o Duque Tel. De repente, uma janela de sistema apareceu diante dela, com a opção de continuar o jogo ou não. E, caso tomasse a decisão errada, poderia perder a vida. Jana ficou com medo de acabar sendo morta. E aquilo já não parecia mais um jogo para ela. Mas não havia mais volta. Afinal,
O objetivo da garota era ser aprisionada com o protagonista. Então, ela decidiu apertar o botão para continuar. Imediatamente, os portões antigos se abriram com um rangido agudo. E, ao dar mais alguns passos, ela percebeu que o jogo não era tão assustador assim. Parecia mais um castelo mal-assombrado. Havia teias de aranha por todos os lados, e a poeira no ar fez Jana espirrar. Ela não entendia por que ninguém limpava ali, afinal, aquele era o castelo do Duque. Embora ele também fosse um filho ilegítimo, ainda era membro da família real. E, mesmo assim, vivia em um lugar como aquele. E então a garota percebeu que eles tinham algo em comum. O imperador havia enviado Theo, o filho ilegítimo da falecida imperatriz, para o norte de Terronia como um exilado. E o motivo por trás do casamento com Jana era puramente político, pois o imperador precisava de meios para controlar a nobreza. O ganancioso conde Hans Black herdou uma enorme fortuna de seus antepassados e estava destinado a se tornar uma presa fácil para o imperador. Mas o conde não recusou, pois acreditava que teria o apoio da família real. Assim, Jana e Theo foram sacrificados em nome dessa causa. A garota achou estranho que ninguém tivesse ido recebê-la e decidiu que deveria procurar o Duque imediatamente. Ela também entendeu que, se tivesse reencarnado em outro personagem, teria que enfrentar um jogo muito mais difícil. Foi então que notou o topo de uma torre alta e se lembrou de que seu futuro marido deveria estar lá. Era a torre mais alta, e ela precisava subir até o último andar. Logo, Jana finalmente chegou à porta certa. Mais uma vez, uma janela do sistema apareceu com opções de ação: bater, perguntar se havia alguém ou simplesmente abrir a porta. A garota ficou até feliz por ter uma escolha, pois temia que uma decisão errada a levasse a um final ruim. Ela decidiu apertar o botão para abrir a porta, mas, por algum motivo, ele não funcionava, o que a deixou muito irritada. Então pensou em tentar outra opção. Mas, de repente, sentiu seu corpo se mover sozinho. Sua mão foi direto até a maçaneta da porta. No momento seguinte, a garota tropeçou e caiu dentro do escritório, se estatelando no chão. Esfregando a testa dolorida, percebeu que bastava dizer o que queria fazer, e a ação acontecia automaticamente. O Duque se aproximou imediatamente e perguntou o que ela estava fazendo em seu castelo. A penumbra do ambiente o tornava ainda mais ameaçador. Mas a garota não ficou nem um pouco assustada. Pelo contrário, ficou feliz por finalmente estar frente a frente com Theo. Ele usava uma máscara, então ela não sabia que era ele, e explicou que a porta se abriu sozinha, e ela estava apenas parada ao lado. O Duque apenas perguntou novamente quem ela era, e ela respondeu que seria educado da parte dele se ele se apresentasse primeiro. Mas logo percebeu que tanta ousadia poderia levá-la não à prisão, mas à morte. No entanto, o Duque não se irritou, apenas disse seu nome e título e até afirmou que era uma honra conhecê-la. Jana então se apresentou e explicou que, a partir daquele dia, seria sua esposa. O Duque ficou um pouco surpreso. Aparentemente, ele não sabia de nada. A garota lhe entregou um envelope vindo da família imperial. Theo viu o selo real, o que significava que a carta não era falsa, e entendeu a situação. A garota ficou aliviada por tudo ter corrido bem e, na janela do sistema que apareceu, apertou o botão aceitando o casamento. Enquanto isso, Theo abriu o envelope e afirmou que ali havia apenas uma folha em branco. Jana não entendeu o que ele quis dizer. Ele explicou que aquilo provavelmente simbolizava que o casamento deles era vazio, assim como aquela folha, e isso a deixou visivelmente abalada. Mesmo assim, Theo perguntou se ela estava satisfeita por ter sido notificada do casamento daquela forma, mas Jana não sabia o que responder. O Duque também acrescentou que, nessa situação, havia relutância mútua, e que ela podia simplesmente ir embora, se quisesse. Foi então que ela admitiu que não tinha para onde voltar. Seus pais a tratavam mal e não havia ninguém em quem pudesse confiar. Jana começou a pedir ao Duque permissão para ficar com ele, mas ele a lembrou dos rumores que circulavam a seu respeito, que era cruel como um monstro. A garota acreditava que esses boatos eram vazios. Tinha certeza de que, na realidade, Theo era uma pessoa muito gentil. O Duque ficou confuso, sem entender por que ela achava isso. Ainda assim, decidiu providenciar um quarto para que ela pudesse descansar. Eles caminharam por um corredor escuro coberto de teias de aranha, e Jana se perguntou onde estavam todos os criados. Theo não respondeu, o que era esperado, afinal, seu índice de afinidade ainda estava muito baixo. Esse índice mudava de acordo com as escolhas do jogador, e melhorar a relação entre eles permitia muitas possibilidades.
A garota entendeu que, como eles acabaram de se conhecer, o nível de favorabilidade do Duque estava praticamente em zero. De repente, Theo parou bruscamente, fazendo com que Jana batesse o nariz em suas costas, e ele explicou que haviam chegado. Diante dela, a garota viu uma porta enorme, que parecia levar ao paraíso, um lugar onde alguém poderia aproveitar a vida até o fim de seus dias. Ela quis agradecer ao Duque por sua gentileza, mas ele já estava indo embora, como se a ignorasse completamente. Jana decidiu que, se conseguisse aumentar sua afinidade com ele, no futuro ele a trataria melhor. Antes de desaparecer na esquina, Theo olhou para sua nova esposa, que continuava dizendo que ele era um homem gentil. O Duque não entendeu por que ela achava isso, mas preferiu não pensar em assuntos tão inúteis. Afinal, ele não confiava nela. Assim que a garota entrou no quarto, até se encolheu de susto, não esperava que o lugar fosse ainda pior do que seu antigo sótão. Além disso, não havia nenhuma criada para limpar o local, então Jana decidiu que cuidaria do quarto por conta própria. Jogando fora seu vestido elegante para não sujá-lo, a garota se preparou para construir com as próprias mãos a vida ideal que sonhava. Primeiro, abriu a janela para arejar o quarto, agora era hora de se esforçar, afinal, uma existência confortável e despreocupada estava em jogo. Limpar levou mais tempo do que ela esperava, mas Jana não desistiu e manuseava a vassoura e o esfregão com dedicação. Quando finalmente jogou fora todo o lixo que provavelmente se acumulava ali há anos, descobriu que o quarto era até maior do que parecia à primeira vista. Agora, tudo o que restava era tirar as roupas da mala e organizá-las. Para isso, notou um guarda-roupa bastante conveniente num canto do quarto. Mas assim que o abriu, um grito de partir o coração ecoou de seu quarto por todo o castelo. Isso assustou até mesmo o Duque, que imediatamente apareceu no quarto dela, sem entender o que havia acontecido. A garota correu até ele pedindo ajuda, e ele ficou visivelmente desconcertado ao vê-la vestindo apenas uma camisa. Ainda assim, queria saber o motivo do terror estampado em seu rosto, foi quando ela apontou para o enorme aranha pendurada dentro do guarda-roupa. O Duque não entendeu por que ela se assustava tanto com aquele inseto, mas Jana continuava dizendo que ele era enorme e a olhava de um jeito estranho. Theo ainda não compreendia o motivo para tanto alarde, mas então usou magia, e o corpo da aranha começou a ser envolvido por energia. Em seguida, o Duque lançou a aranha pela janela, dizendo que aquela ainda era sua casa, e soltou alguns xingamentos. Depois, explicou para sua esposa que agora estava tudo bem, e ela caiu de joelhos com um suspiro de alívio. Foi então que se lembrou de ter visto uma cena parecida antes, e aquela aranha deveria ter sido o começo do relacionamento entre ela e Theo. Afinal, segundo o enredo do jogo, Jana chamava a aranha de fofa e até a pegava nos braços. Quando Theo via que ela tinha carinho por aquela criatura, seu coração se derretia, e era assim que o relacionamento deles começava a se desenvolver. Aquela era sua chance perfeita de aumentar a afinidade com o Duque. Mas ela havia perdido essa oportunidade, e agora se xingava mentalmente. Estava tão frustrada que gritou e começou a chorar. Theo, por sua vez, não entendia o que estava acontecendo com aquela mulher maluca. Jana sabia que, se continuasse agindo assim, sua história acabaria com certeza em morte. De repente, começou a se sentir estranha. Respirar era difícil. Abrir os olhos doía. O estômago latejava. Viu sangue em sua mão, e o Duque estava ao seu lado, pedindo que ela ficasse calma, dizendo que tudo estava bem. Segurando o corpo ensanguentado dela nos braços, Theo disse que agora ficariam juntos para sempre. O rosto dele estava manchado com o sangue dela, e Jana sentiu sua alma deixando o corpo. Mas então ouviu o Duque chamando por ela, explicando que ela havia caído num tipo de transe, e a garota percebeu que tinha imaginado tudo aquilo. Jana imediatamente pediu desculpas, dizendo que tudo foi culpa dela e que se esforçaria para que aquilo não voltasse a acontecer. Ela sabia que sua imaginação estava indo longe demais, especialmente porque se lembrava de que a maioria dos finais do jogo terminava com a morte de Jana. Claro, um ponto-chave foi perdido e feito de forma errada, agora ela precisava focar para não cometer o mesmo erro outra vez. De repente, o Duque tirou sua capa de pele e a jogou sobre os ombros dela, explicando que o clima no norte era bem mais frio que no condado dos Black. Pediu que ela usasse a capa por enquanto e prometeu encontrar mais roupas quentes para ela, para que não pegasse um resfriado. A garota mal podia acreditar que o homem que antes a ignorava agora havia lhe dado seu próprio manto. Ela pensou que, talvez, sua decisão sobre a aranha não tivesse sido tão ruim assim, e até ficou feliz com o desfecho. Algum tempo depois, Theo trouxe algumas roupas para ela.
Eram peças antigas, mas era o melhor que ele conseguiu encontrar no momento. Assim que Jana tocou o tecido, sentiu o calor imediatamente, e ele também era macio ao toque. Theo então se retirou para o lado de fora, enquanto ela trocava de roupa, e logo ela saiu para agradecê-lo pelo vestido quentinho. O Duque ficou feliz que ela tivesse gostado, e até sorriu. Foi o primeiro sorriso que ele deu desde que ela chegou ao castelo. Sua senhoria então prometeu que enviaria criados no dia seguinte para limpar o quarto dela. A garota perguntou por que não poderiam vir naquele mesmo dia, mas o Duque simplesmente ignorou a pergunta. Ela pensou que esse episódio com os criados só deveria aparecer na segunda metade do jogo, mas agora estava acontecendo antes. Theo então notou que a cama não tinha lençóis, e Jana confessou que os havia jogado fora. O Duque não entendeu sua atitude, mas ela explicou que estavam muito sujos. Foi quando descobriu que não havia outros lençóis no castelo. Ela achou isso estranho, considerando que ele era um duque, e havia apenas um único conjunto de roupa de cama para toda a residência. Theo decidiu deixar esse problema para depois e permitiu que ela dormisse em seu quarto naquela noite. A garota ficou muito satisfeita com isso. Considerou um começo perfeito, já estar no quarto do protagonista logo no início da história. Quando ele a conduziu e abriu a porta, a princípio tudo ali dentro parecia um quarto luxuoso. Jana mal podia acreditar nos próprios olhos. Ainda assim, o ambiente era escuro e tão sombrio quanto seu antigo quarto, e a garota se perguntava quanto tempo Theo havia passado naquele castelo. Jana sabia que a escuridão a deixava melancólica, então decidiu deixar a bela luz do luar entrar. Ela abriu as cortinas, e imediatamente o quarto se encheu de luz, fazendo com que o Duque cobrisse o rosto com a mão. Mas, em seguida, seus olhos se ajustaram e ele olhou para a silhueta da esposa, que lhe garantiu que assim estava muito melhor. Ele estava prestes a sair, mas a garota pediu que ele esperasse, pois queria conversar com ele um pouco mais. Ela sabia que precisava conquistá-lo o quanto antes para conseguir o final desejado. Ao mesmo tempo, percebeu que ainda não tinha nenhum assunto para conversar com o Duque, então decidiu começar falando sobre roupa de cama. Jana sabia que os dois teriam que dormir juntos, mas Theo de repente declarou que a filha de um nobre aristocrata não deveria falar disso com tanta facilidade. Ela não entendeu qual era o problema, já que os dois já estavam oficialmente casados. Mas o Duque lembrou que ele mesmo ainda não havia consentido com isso. Jana percebeu o quanto ele ficou sem graça, e achou isso tão fofo que nunca teria sonhado com uma cena assim antes. Foi nesse momento que seu estômago roncou, e ela se lembrou de que não havia comido nada o dia inteiro por estar tão ocupada. Theo também se sentiu culpado por ter esquecido de alimentá-la, e começou a vasculhar as gavetas. A garota não entendeu porque eles não podiam simplesmente ir até a cozinha, mas então ele tirou de lá algo embrulhado e algumas pílulas. Aquilo seria seu jantar equilibrado, e também nutritivo, mesmo que a porção parecesse minúscula. Jana mais uma vez achou o marido uma pessoa impressionante, mas ainda assim não entendia como conseguiria se satisfazer com tão pouco. Ela esperava pratos aristocráticos luxuosos, um bife grelhado suculento, uma sobremesa de 3 andares, e, de repente, deu vontade de voltar para casa. Mas, na vida real, ela também não tinha dinheiro. Tinha passado dias com fome, sobrevivendo apenas com macarrão instantâneo. Ela não queria viver isso de novo, agora era sua chance de saborear comidas luxuosas e deliciosas. No entanto, tudo que recebeu foi uma barra nutritiva, e o mais estranho é que barras assim nem deveriam existir nessa época. Jana entendeu que precisava se acalmar, havia de haver uma saída, e perguntou onde ficava a sala de jantar. O Duque explicou que era no 1º andar, e a garota decidiu ir até lá imediatamente, arrastando o marido com ela. Ela precisava vencer esse teste a qualquer custo e alcançar uma vida abençoada. Porém, o que ela encontrou estava longe do que imaginava. Tudo ali parecia um depósito abandonado, e havia até um rato enforcado nas prateleiras. Não havia nenhuma migalha de comida. A garota ficou desesperada, queria tanto cozinhar um bife delicioso. Mas sua tristeza se transformou em pavor quando outra aranha começou a se aproximar. Com medo, Jana começou a recitar o Pai Nosso, e o Duque a observava, confuso, sem entender aquelas palavras. A garota pediu que ele não ligasse para isso, mas não conseguia acreditar que não havia nem pão naquele castelo. Então se lembrou das barras e decidiu que, por hoje, encheria o estômago com elas. Voltaram para o quarto. No caminho de volta, ela ficou calada, algo que agora surpreendia Theo. Além disso, ele tinha certeza de que ela não gostava daquelas barras.
O Duque ofereceu-se para comer uma delas, se ela não quisesse, mas a garota recusou e apenas agradeceu. Ele percebeu, então, que aquela criatura estava tão faminta que até aceitou aquilo de bom grado. E então viu como ela devorava a comida com avidez. Jana sabia que uma barra só não a satisfaria, e pensou em pedir mais. Theo percebeu, pelo olhar dela, que o gosto não estava agradando. E ela também percebeu que ele provavelmente também não gostava daquilo. De repente, o Duque se levantou e disse que iria procurar alguma comida de verdade para a esposa. Mas ela achou estranho que ele fosse fazer isso no meio da noite. Sugeriu, em tom de brincadeira, que Theo estava indo caçar monstros, e ele admitiu que faria isso com prazer, se ela apenas pedisse. Jana pediu que ele parasse, dizendo que não gostava dessa situação e confessou que estava preocupada com ele. A garota entendeu que ele vivia completamente sozinho. Estava cercado pelo abandono, sem nem oportunidade de comer comida de verdade, o que podia até deixá-lo doente. Mas ela também disse para ele não se preocupar mais, pois a partir de agora, estariam juntos. Jana sugeriu que vivessem uma vida maravilhosa juntos e pediu também que o marido cuidasse de si mesmo. Ela não sabia se havia reproduzido as falas da protagonista corretamente, mas torcia para ter lembrado bem. De repente, o Duque pareceu despertar e declarou que não sabia por quê, mas sentia que precisava se desculpar com ela. Theo admitiu que havia feito suposições erradas a respeito dela, e por isso agiu daquela maneira. Jana percebeu que, ao entrar no jogo, não tinha entendido nada. Mas agora ela compreendia que Theo era cruel por causa do preconceito. Na verdade, Theo valorizava os sentimentos dos outros e era uma pessoa muito atenciosa. Ela até se arrependia de não ter notado essas boas qualidades antes. Agora, Jana sabia que Theo era um bom homem e pediu para ele parar de se desculpar, prometendo que eles superariam tudo juntos. O Duque concordou e, então, perguntou o que poderia fazer para deixar a esposa se sentindo melhor. A garota achou tão doce o fato de ele estar preocupado com ela, que até derreteu e quase chorou de felicidade. Uma ideia então lhe veio à mente, ela pediu ao marido para mostrar o que havia por baixo da máscara. O Duque imediatamente ficou inquieto. Não tinha certeza se a garota estava pronta para ver seu rosto, mas ela já queria arrancar a máscara dali mesmo. Theo havia crescido nos bairros pobres. As pessoas o evitavam, e ele precisou sobreviver sozinho. Todos o consideravam um monstro. Muitos vendedores até proibiam que ele se aproximasse das lojas. As pessoas ao redor apontavam para ele, dizendo o quanto era feio e sujo. Muitos arrepiavam só de olhar em sua direção e o consideravam repugnante. Uma vez, ele chegou a ficar 3 dias sem comer. Entendia que, se aquilo continuasse, acabaria morrendo. Foi então que ouviu um cavalheiro repartindo comida com outro faminto, pedindo que comesse devagar para não engasgar. Theo se aproximou, esperançoso de conseguir um pedaço. Mas o homem o expulsou dali. Chamaram-no de criança monstro, com olhos assustadores que davam calafrios. Logo em seguida, todos foram embora. Mas Theo não tinha culpa de ter nascido assim, e, sofrendo de fome, desabou no chão, pronto para morrer. Quando abriu os olhos novamente, viu-se deitado numa cama de verdade. Achou até que estivesse sonhando com tempos passados. Então, um criado entrou e informou que o imperador o esperava. Mas o criado não sabia o motivo da convocação. Mesmo dentro do castelo imperial, cheio de poder e intrigas, Theo estava completamente sozinho. Foi até Sua Majestade e perguntou o motivo de ter sido chamado. O imperador admitiu que sentia calafrios só de olhar para ele, e sabia que Theo era conhecido como um monstro. Explicou que o havia convocado porque a situação no território do norte havia piorado, monstros estavam atacando as fronteiras. Sua Majestade convidou o príncipe a ir até lá, e ele aceitou de bom grado, mesmo sem qualquer experiência militar. Theo entendeu o verdadeiro motivo, até sua própria família queria vê-lo morto. A partir dali, ele mesmo passou a acreditar que era um monstro. Ainda assim, não compreendia o que havia feito de errado, nem porque havia nascido com aqueles olhos. Achava que sua própria existência era um erro. Mesmo após ser enviado para o norte de Tronia, o imperador continuava a vigiá-lo. Tinha medo de que o sangue real de Theo se tornasse uma ameaça. Por isso, arquitetou um casamento político. Sua Majestade usou o jovem para seus próprios interesses, e o Duque nem sabia por que Jana Black havia sido enviada até ele. Theo pensava que ela tentaria matá-lo no momento em que ele baixasse a guarda, por isso, decidiu desde o início não confiar nela. Mas essa garota era completamente diferente,
e ele ficou surpreso com o jeito como ela falava e até xingava. Theo nunca imaginou que ela teria coragem de limpar o quarto vestindo apenas uma camisa, e achou estranho ela não acreditar nos boatos, e ainda pedir para ele cuidar de si mesmo. O Duque olhou para o rosto dela e sentiu que seu sorriso era sincero, gentil. Enquanto todos o chamavam de monstro, aquela garota o tratava com calor humano. E agora, ele queria proteger aquele sorriso. No entanto, o Duque ficou com muito medo de que tudo desabasse quando sua esposa pediu para ver o que havia sob a máscara. Jana percebeu como ele ficou agitado e entendeu que talvez tivesse ido longe demais. Mas Theo a tranquilizou, dizendo que ela não havia feito nada de errado. Ele apenas tinha medo de que, ao ver seus olhos, ela começasse a tratá-lo como todos os outros. O Duque não suportaria isso, especialmente depois de sentir tanto calor vindo dela. Jana então levou as mãos ao rosto dele novamente e garantiu que não se importava com sua aparência. Ela queria muito ver o rosto verdadeiro do marido. E foi então que Theo, com um suspiro, retirou a máscara por vontade própria, decidido a confiar nela, ao menos uma vez. Jana ficou sem reação, mas não de horror. Pelo contrário. Aquele homem era 100 vezes mais bonito do que no jogo. Ela não entendia por que consideravam aquele rosto belo como algo horrível. Ela até caiu de joelhos e começou a agradecer a Deus por estar ali. O Duque, mais uma vez, não entendeu nada e ela pediu que ficasse em silêncio, estava apenas rezando. Depois, confessou a Theo que ele era, na verdade, muito bonito. E ele ficou um pouco envergonhado, era a primeira vez que ouvia isso. Jana admitiu que era a primeira vez que dizia algo assim a um homem, mas garantiu que Theo merecia ouvir aquilo. Ela percebeu que o marido ainda estava constrangido e começou a se desculpar, achando que podia tê-lo ofendido com suas atitudes. O Duque disse que estava tudo bem, apenas que seu coração havia começado a bater mais rápido. E, para ele, isso era uma sensação nova e estranha. Jana segurou o rosto dele entre as mãos e declarou que nunca se cansaria de olhá-lo, e até ficou tonta de tanta emoção. Mas, de repente, ela mesma ficou envergonhada e começou a se desculpar. Então, se afastou até a janela, e Theo, discretamente, estendeu a mão em direção à sua máscara.